Polan, olá para todos. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver um pouco sobre o descanso do Shabat, pois o Shabat é um dos mandamentos da Torá que tem se tornado, ou melhor, é um dos pilares centrais na prática da Torá no judaísmo, pois foi dito na Torá lembrar e santificar o dia do Shabat. Mas o que é o Shabat? O que é o descanso de Shabat? Bem, nesse vídeo não vou abordar como se guarda o Shabat, mas sim o que é o descanso, o que é o descansar no Shabat. Bem, o Shabat ele está ligado ao conceito de descanso do Criador após o seu ato na criação. Então, antes de compreender o que é o descanso de Shabat, nós temos que saber o que a Torá quer dizer quando diz que o Eterno descansou. Ele estava cansado? Sabe o que é isso? Ele estava cansado? Criar foi um fardo para ele? Será que é isso a Torá quer dizer? Seria a Torá tão simplista assim, a ponto de ver o Criador, o Todo-Poderoso, com termos tão humanos? No Taná, lá em Yeshayahu, no Peré 40, no Passuque 28, no capítulo 40 e no verso 28, diz o seguinte: não sabes, não ouvistes, o Senhor, o Eterno, Deus Criador do amplo mundo, não cansa nem desfalece? Ou seja, então o Criador ele jamais vai ficar literalmente cansado. Então o descanso divino é em outro sentido. Então, para entrar, nós vamos ter que olhar para o texto da Torá. O que diz o texto da Torá sobre o ato da criação? Bem, logo no primeiro verso da Torá, o Bereshit, no livro de Gênesis, o segredo está contido em um único verbo, formado por 3 letras hebraicas: o Beit, Resh e Aleph, Bará. O primeiro verso que diz: Bereshit, Bará Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, no verbo Bará está todo o segredo do significado desse descanso divino, desse descanso cósmico. Então, quando estava preparando esse vídeo, lembrei de um artigo de um estudioso, talvez muitos conhecem, né, do Shaul Ben Sion, quando ele fala da Parashá Bereshit e sobre o verbo bará. Então resolvi trazer para ajudar nessa aula, e vou ler aqui o que ele escreve sobre o verbo bará, e também vamos ver também a opinião de outros sábios. Então ele diz o seguinte, que segundo a palavra desta paraxá, né, o termo bará vem do radical hebraico bet resh aleph. Então no hebraico antigo, né, no pronto sinaítico, ele vem do verbo bar, que é o beit e resh, que é representado pelas letras antigas do hebraico pronto sinaítico com o desenho de uma cabeça, o resh, e o beit, desenho parecido com uma casinha, só que um pouco quadrada. É o desenho antigo da letra beit. Então nós temos cabeça e casa, ou casa e cabeça. A imagem da casa é um indicativo de família ou de espécies, segundo o artigo do Shaul. Então isso, continuando
artigo, a isso se combina o sentido da cabeça, indicando os cabeças das espécies. Isto é, os cereais que possuem espigas de sementes no topo de suas cabeças. Estes grãos eram usados para alimentação, portanto, uresh e beit, o beit uresh, significa alimentar. Então, o Aleph, representado pela cabeça de gado, que é o desenho do Aleph, no hebraico antigo, no pronto sinaítico. Temos alimentar gado. O gado era alimentado para que pudesse engordar, pois quanto mais gordo, mais forte e melhor para o abate. Ou seja, bará significa literalmente engordar, entre aspas. Em sentido mais abstrato, é o ato de preencher. Em outras palavras, o princípio da Torá fala sobre o momento em que o Eterno preencheu o espaço vazio. Ou seja, o artigo não termina aqui, tem mais. Mas, ou seja, bará denota movimento, pois o ato de engordar envolve expansão. Expansão envolve movimento. Outra definição dada para o verbo bará, que se encontra no livro Cabala, Cabalismo e Cabalistas, numa nota de rodapé, traz o seguinte: o significado literal de bará é levar além, para fora. Levar para fora, em aramaico, língua que é parecida muito com o hebraico, vem do verbo bar, como o Shaul traz. Bar, berá, vem da mesma raiz que bará, criar, e significa criança, descendência, fruto, ou seja, expansão. Então nós vemos que disso nós podemos já começar a ter uma ideia o que significa o descanso divino. Ou seja, o descanso divino é quando o Criador não mais interferiu na criação. Ou seja, ele parou de preencher o vazio. Ele parou de engordar a criação. Então, o descanso divino foi isso. O Criador parou de interferir ou de mostrar a sua autoridade sobre o seu universo ou universos. Por isso a linguagem da Torá descansou. Ou seja, foi 6 dias cósmicos, quem sabe se esses dias são 24 horas, para alguns pode ser, para outros é apenas uma linguagem, ou seja, dias pode se referir a um período de tempo. Então, para mim, um dia é uma expansão cósmica. Então, nós tivemos 6 expansões cósmicas. Sabe-se lá de quanto tempo isso daria ou dá para a nossa linguagem. Então, por 6 dias, o Criador declarou a sua autoridade no universo, alterando ele ativamente. Já no 7º dia, ele descansou, deixando de afirmar sua autoridade. Então, assim, nós imitamos ao Eterno quando a gente renuncia o nosso poder sobre o mundo, sobre a criação, no Shabat. Como traz também o sábio Aryeh Kaplan, no seu livro Shabat, Dia de Eternidade, ele define assim o trabalho e o descanso de Shabat, que é o objetivo foco dessa aula. O que é o descanso de Shabat e o que é trabalhar no Shabat. Ele diz: o trabalho, no sentido do Shabat, é um ato que demonstre a autoridade do homem
sobre o mundo através de sua inteligência e habilidade. E o descanso é não interferir na natureza nem exibir poder sobre ela. Ou seja, é um estado de paz entre o homem e a natureza. Assim, qualquer atividade que venha interferir no processo natural, não importa quão trivial seja, é uma violação desse descanso. Então, imitamos o descanso divino com o nosso Shabat. Ou seja, procurando não interferir no curso natural das coisas. Por isso, nós vamos encontrar algumas halahot, algumas leis de norma e conduta, que aos olhos do ignorante vai soar um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro disparate. Exemplo: não pode no Shabat cuspir no chão de terra. Por quê? Sabendo o que é trabalho e descanso no Shabat, nós vamos entender bem por que essa halahá proíbe de se cuspir no chão dia de Shabat. Ou seja, quando você cospe no chão, na terra, você faz com que a terra trabalhe. Você vai fazer com que a terra absorva uma água que naquele dia ela não iria absorver. É proibido no Shabat encostar numa árvore. Porque pode ser que a árvore balance com seu peso e venha a cair folha ou algum fruto. Então, ou seja, vai ativar forças da árvore que vai começar a trabalhar para reproduzir novamente aquele fruto que caiu ou aquela folha que soltou devido ao seu empurrão. Então, o trabalho no Shabat é toda interferência do homem na natureza. Então, no Shabat, não se pode mostrar autoridade ou poder no mundo. Por isso, a Torá proíbe, uma das primeiras proibições da Torá sobre o Shabat é fazer fogo. Fogo é a maior demonstração de autoridade que o homem tem sobre a natureza. Por isso, não acender fogo é uma das principais proibições do Shabat. Sem contar as outras, que não vou entrar em detalhe, pois são de conhecimento de muitos. Apenas gostaria de ler, antes de finalizar, a definição de algumas proibições do Shabat. Essas são as proibições de Shabat. Como estava falando, são 39. Interessante, 39 também é o valor numérico da frase o Eterno é um, Adonai Echad. Também é 39. Então as proibições de Shabat são as seguintes, são 39. A primeira: transportar, queimar, extinguir, fazer acabamento, escrever, apagar, cozinhar, lavar, costurar, rasgar, amarrar, desamarrar, moldar, arar, plantar, cegar, colher, debulhar, joeirar, escolher, peneirar, moer, amassar, pentear, fiar, tingir, fazer ponto em série, urdir, trama, tecer, desembaraçar, construir, demolir, pegar em armadilha, cortar, abater, esfolar, curtir o couro, amaciar o couro, marcar. 39. Ou seja, todas essas demonstram de alguma forma a autoridade do homem sobre a natureza ou sobre o curso natural das coisas. Então essas são as 39 proibições do Shabat. E para encerrar,
eu gostaria de fazer uma leitura um pouco, talvez, esotérica da narrativa que fala sobre o Shabat e o encerramento do Criador no ato da criação. Diz o seguinte, é a partir do verso 31 do primeiro capítulo de Bereshit, entrando no capítulo 2. Diz assim: Então, considerando Elohim todas as coisas que tinha feito em potência, viu que eram muito boas, e tal foi a concepção e realização do sexto dia cósmico. Capítulo 2. Assim foram acabados em potência os céus e a terra, e a lei reguladora que devia dirigir o seu desenvolvimento. E Elohim, havendo dado no sétimo dia cósmico a perfeição ao ato soberano que tinha concebido, voltou ao seu estado primitivo, nesse sétimo período, depois de ter acabado a sua obra majestosa. Por isso abençoou Elohim esta sétima manifestação fenométrica e santificou a sua existência simbólica por ser a época de sua volta ao estado primitivo depois do perfeito acabamento da obra soberana que tinha resolvido fazer. Tal é o tipo das gerações do céu e da terra, segundo o modo de sua criação, no dia em que Adonai Elohim, o Ser Eterno e Altíssimo, fez a essência da terra e dos céus. Olha, essa é uma leitura esotérica dos versos da Torá que narra a criação. Mas que o conteúdo mostra bem o conteúdo, o foco do vídeo de hoje, dessa aula. Que Shabat, trabalho no Shabat, descanso do Shabat, envolve movimento, ação. Então, nós devemos imitar imitar o descanso do nosso Criador, descansando, parando de interferir no curso natural das coisas. Então, a guarda do Shabat deve ter um descanso para o corpo. Por isso, não é necessário nem obrigatório por lei, em canto algum, por exemplo, passar o dia inteiro na sinagoga. Não existe isso. Pois se no final de Shabat você está cansado, enfardado, tem alguma coisa errada nesse teu descanso. Por o dia de descanso, você termina cansado. Tem alguma coisa errada. Então, descanso no Shabat é isso. Parar de interferir no curso natural das coisas. Então, esse foi o tema de hoje. O descanso do Shabat, trabalho do Shabat. Shalom para todos. E nessa semana, um Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom Lekulam adiantado. Até mais. Shalom, shalom.